Olá, amada igreja. Resiliência. Você sabe o que é? Presta atenção. Isso é resiliência. Ou seja, você volta àquilo em que era de origem. Uma borrachinha como essa, ela é resiliente. Ela vai e volta. Mas o interessante é que nessa circunstância você vê de que ela vai e volta várias vezes, mas chega um momento em que ela perde a resistência dessa resiliência e ela estoura. Observe que essa planta, uma plantinha extremamente bonita, conhecida como boca de leão. O interessante é que ela nasceu, cresceu e deu flores exatamente no lugar em que não faz parte da natureza dela. Ela achou uma brechinha lá naquele piso e ela resistiu e continua firme e forte. Por incrível que pareça, talvez você pense assim, mas como? De que forma ela consegue resistir nascendo daquele piso numa frestinha? Pois bem, embaixo daquele piso existe muita umidade, porque a umidade ela não consegue evaporar assim como na terra seca. E ela está resistindo. Ela não deixou de ser flor por estar nascendo em um piso. Pelo contrário, ela continua demonstrando a sua beleza, mesmo num lugar inóspito. E ainda assim consegue resistir às adversidades de um clima em que nós nos encontramos agora, um clima seco. Nós, como cristãos, devemos ser resilientes? Claro, com certeza. Muitos na história da Bíblia são resilientes. Nós podemos ver vários personagens, como, por exemplo, Moisés, Abraão, Jó, Paulo e assim por demais. Podemos observar os profetas, Isaías, Jeremias. Foram pessoas resilientes até um certo ponto, depois não foram mais. Ou alguns até mesmo foram resilientes o resto de sua vida, assim como Jó. Mas o que é ser resiliente? Resiliência é de você poder superar as dificuldades e voltar à sua origem, voltar àquilo em que você era lá atrás. Nós, como pessoas formadas em Cristo Jesus, nós feitos à imagem do Senhor nosso Deus, nós podemos voltar à origem da forma em que o Senhor nos criou. Nós somos todos a imagem de Deus, mas nem todos são a semelhança de Deus. Para nós sermos resilientes e semelhantes a Deus, ou seja, voltarmos à origem, nós temos que aceitar a Cristo Jesus e seguir os seus passos, fazer a vontade de Cristo Jesus, e assim seguir cada vez mais fortes e mais resilientes. Veja lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, o que nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência nos é dada somente a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, nós começamos a ficar mais resistentes e conseguimos resistir às tentações lançadas pelo diabo a nós. Uma pessoa resiliente tira suas forças na fraqueza. Paulo nos mostra isso em suas cartas. Ele nos mostra de que se nós formos pessoas voltadas ao propósito de Cristo Jesus, nós nos tornamos resilientes. Veja lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Paulo nos fala um pouco a respeito daquilo em que ele sofreu para que ele pudesse ser resiliente e pudesse fazer a vontade de Deus e não se vangloriar de si mesmo. Lá em 2 Coríntios diz: para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo Jesus repousa em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo aprendeu a ser resiliente. Paulo aprendeu de que na fraqueza dele é que ele é forte. Na realidade, ele colocou de que ele sendo fraco, Cristo é forte nele mesmo. Cristo dá a ele a força em que ele precisa para continuar firme e forte na fé. E é por isso que ele se tornou resiliente. Pessoas resilientes são levantadas do nada. Pessoas resilientes, elas se levantam e se sustentam do nada. Simplesmente, elas não se deixam vencer ou se abater pela dificuldade. Assim como este elástico, que sempre volta à sua origem, assim também nós podemos voltar à origem que é Cristo Jesus, é o Senhor. Em Salmos capítulo 116, versículos 4 a 9, lá nos diz o seguinte: então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O salmista, nesse caso, ele colocou a sua vida à disposição do Senhor. Ele entregou a sua vida ao Senhor e assim se tornou resiliente. Voltou à origem, voltou ao Senhor. A sua alma pôde descansar porque sabia que estava nas mãos daquele em que o criou. Você é resiliente, você é uma pessoa que facilmente consegue transpor as dificuldades e assim vencer os obstáculos? Ou você, quando tem alguma dificuldade, você não consegue voltar à origem, voltar ao Senhor? Você simplesmente arrebenta. Essa situação muitas vezes nos causa isso. Uma situação de estresse, de revolta em que nos faz arrebentar, estourar, explodir e causar um estrago violento ou um barulho gigante. Mas o Senhor nos promete de que nossa alma será tranquila quando nós entregarmos a nossa vida a Ele e voltarmos à origem daquele em que nos criou e quem sabe melhor do que qualquer um outro como nós funcionamos, como você funciona. Nenhuma tentação será maior do que aquela em que você vai suportar, porque do contrário você vai estourar, você vai quebrar, você vai se arrebentar. E é por isso que o Senhor nos promete de que nós, entregando a nossa vida a Ele, podemos ter a nossa alma em paz e tranquila, sem nos preocupar com aquilo em que vai ser. Que Deus te abençoe.